Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e um mega potencial de valorização nas ações do Itaú, pessoal, principalmente aqui na ação ordinária. Eu vou trazer um fator secreto sobre ITUB3 que ninguém nunca contou para você até hoje. Eu vejo o mercado recomendando ITUB4, mas, pessoal, eu acredito que a ITUB3, mesmo estando numa cotação nominal mais elevada do que ITUB4, existe um fator aqui, um gatilho escondido que pode fazer a ação de ITUB3 decolar 2 vezes mais no longo prazo do que a ação preferencial. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Inclusive, além desse potencial de alta de 400% no longo prazo, eu acredito que o Itaú possa entrar numa nova era de ouro para o banco de pagar bons dividendos olhando para o longuíssimo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam com tudo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco Itaú representa a minha segunda maior posição na carteira de ações do canal. Perceba que 32,28% da carteira está nas ações do Banco Itaú. Inclusive, ele já está se aproximando do Banco do Brasil e eu não duvido, tá? Principalmente se eu continuar aportando, reinvestindo dividendo no Itaú, que ele ultrapasse o Banco do Brasil em posição total, até porque ele poderia sim se tornar a primeira maior posição da carteira de ações do canal e o Banco do Brasil se tornar a segunda. Por quê? Porque o Banco do Brasil, pessoal, eu não estou comprando no momento, tá? Segue se desvalorizando e com crise no agro. Porém, eu não deixei de acreditar no Banco do Brasil. Eu acredito que ele terá sim uma recuperação quando a gente menos esperar. E eu estou focando no Itaú agora porque é raro o Itaú ficar barato, né? A gente vê ele sempre cotado por múltiplos altos. Porém, o Itaú deixando de ficar atrativo, eu poderia voltar a aumentar minha posição sim no Banco do Brasil. Eu vejo dois bancos de qualidade olhando para o longuíssimo prazo. O Itaú, ele é um fenômeno de qualidade na bolsa, né, pessoal? Essa é que é a grande realidade. Olha, eu não tenho palavras para descrever o Itaú, porque isso aqui é um monstro, tá? É o relógio suíço do setor bancário. O banco, ele cresce sem parar. Mesmo tendo esse tamanho todo, o Itaú tem crescido a uma taxa superior a 12% ao ano, o que é raríssimo, tá? Empresas gigantes blue chips da bolsa cresceram a uma taxa alta por muito tempo. Não é à toa que nos últimos 10 anos o Itaú trouxe 969% de rentabilidade. Traduzindo aqui, se a gente arredondar, o banco deu 1000% de rentabilidade nos últimos 10 anos. Sabe quanto de rentabilidade o Itaú trouxe? Mesmo a gente estando no mercado medíocre, a gente nem tá no mercado de alta, tá? Só para vocês entenderem isso aqui, ó. O banco trouxe aí 27,18% ao ano na sua média, uma multiplicação patrimonial interessante. Tanto que para quem comprou ações do Itaú, vamos supor que você tivesse investido, 100 mil no Itaú há 10 anos atrás. Sabe quanto você teria hoje se você mantivesse um aporte? Vamos colocar aqui o salário mínimo, tá, pessoal? Supondo que você aí, né, aportasse aí o salário mínimo todo mês. R$ 1.600, vamos pôr aqui R$ 1.600 pra gente arredondar. Olha só, o Itaú teria te transformado, você teria se tornado milionário em 10 anos, tá? Você teria 2 milhões de reais hoje, te dando uma renda de 20 mil no mês. Então perceba que sim, pessoal, impressionante o retorno do Itaú. Mas por que que isso aqui acontece? Por conta do negócio dele. Claro, a gestão é boa, mas não é 100% mérito da gestão, tá? Esse retorno no Itaú, olhando aqui para uma lupa de longo prazo, isso aqui também, ó, olha o retorno aqui, ó. Você coloca 2.000% de rentabilidade desde 2010. Quanto que o Itaú gerou de 2010 até agora? Pablo, eu quero esticar o prazo. Eu quero olhar para 20 anos, 26 anos no Itaú, tá? No caso, 16 anos, perdão. Se a gente colocar aqui 16 anos, pegando desde 2010 o banco dando 2.000% de rentabilidade, ele deu 20% ao ano.
multiplicou seu capital no longo prazo. Mas sabe por que que isso aqui aconteceu, pessoal? Justamente porque o Itaú, grande parte da carteira de crédito dele está atrelada para a alta renda, ou seja, né, para negócios verticalizados, para os ricos. A carteira de crédito do Itaú é totalmente blindada contra este carinha aqui, ó, contra a taxa Selic. A taxa Selic, ela tende a ser meio que algo muito perigoso para os bancos, ou seja, Banco do Brasil, Bradesco e Santander são bancos mais cíclicos, né? E sofrem com a volatilidade do cenário macroeconômico. Uma Selic mais alta encarece o custo de captação dos bancos, né? Claro, o banco ele ganha entre a diferença do agente superavitário para o agente deficitário. E você vai pensar, Pablo, uma Selic em alta aumenta a margem financeira, é verdade, porém prejudica os clientes, porque clientes mais fracos, mais fragilizados, com poder aquisitivo mais baixo, que é o caso do Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Banco do Brasil, agronegócio, né? Os clientes ali estão inadimplentes. Bradesco, pequenas e médias empresas e varejo, né? Varejo é de pequeno ali. E aí você tem Santander também que está sofrendo, que tem um portfólio muito parecido com o Bradesco. Ou seja, né? Uma Selic alta vai aumentar a inadimplência, o lucro líquido desses bancos vão desabar, né? Então, assim, por isso que o Itaú acaba se destoando, porque a carteira de crédito dele é muito voltada para PJ e pessoa física de alta renda, tá? Ele tem ali a parte de varejo? Ele tem, só que é tudo para alta renda. Então, os clientes não vão ficar devendo, o banco não vai precisar provisionar. Tanto que a inadimplência do Itaú é a menor do setor bancário. Enquanto o Bradesco está em 4%, o Banco do Brasil em 5%, Santander em 4,5%, o Itaú está com apenas 1,9% de inadimplência. É muito baixo. Por isso que o lucro do banco não para de crescer. E é por isso que, agora vamos colocar isso aqui nos números. Tá bom, Pablo, você falou, mas por que você acha que o Itaú tá barato? Até porque retorno passado não é garantia de retorno futuro. Em parte isso é verdade, porém para a gente ter um retorno futuro interessante, a gente tem que olhar para o passado. O passado, ele serve como nosso termômetro principal, não podemos ignorar este ponto. Bom, hoje se a gente colocar aqui o Itaú, o PL projetado para o ano de 2026 é baixo. Pablo, por que que você prefere a ação ordinária? Pessoal, já vou entregar de bandeja aqui para vocês, por conta da liquidez. Como assim, Pablo? Como assim? Mas a ação preferencial não tem mais liquidez? É verdade. A liquidez da preferencial é de mais de 1 bilhão por dia, mas sabe qual que é o X da questão? Nem sempre uma liquidez maior vai ser bom para o pequeno investidor. Você sabe por quê? Quando a gente tem uma entrada de capital estrangeiro no Ibovespa, na nossa bolsa, isso tende a movimentar as blue chips, correto? Pense na seguinte forma comigo, uma lógica contraintuitiva, que eu vejo ninguém prestando atenção. Você vai pagar R$ 2 mais barato na preferencial, tá bom, você vai ter um dividendo um pouco maior e, consequentemente, você vai ter aí essa sensação de estar pagando barato. Mas sabe qual que é a pegadinha do pulo do gato? A pegadinha, pessoal, é que quando a gente tem uma entrada massiva de capital estrangeiro na bolsa, o estrangeiro vai movimentar o preço das ordinárias de maneira artificial com muito mais violência, tá? Ou seja, a ação ordinária pode subir mais do que a preferencial só pelo fato dela ter menos liquidez. Se o estrangeiro tem ali 200 milhões para aplicar, ele vai comprar a preferencial ordinária. Quem se acha que vai subir mais? A ordinária, pelo fato de ter menos liquidez. Vocês querem prova? Aqui, ó. Nos últimos 10 anos, a ordinária deu 969% de rentabilidade. Se você pega aqui, ó, a ação preferencial do Banco Itaú, vamos pegar aqui, ó, Itub 4, tá? Que geralmente é a mais focada as grandes instituições financeiras e o capital estrangeiro. Tá mais barata? Tá. Só que olha isso aqui. 760% de rentabilidade. Você conseguiu 200% a mais na ação ordinária. Ah, Pablo, mas a ação ordinária sempre foi mais barata. Nem sempre. Já teve momentos que a preferencial acabou ficando aí mais barata. E na maioria dos cenários, mesmo a ordinária sendo levemente mais cara, ela trouxe mais retorno do que a preferencial, só por esse aspecto de liquidez. É por isso que na minha carteira, mesmo a ordinária sendo um pouco mais cara, eu prefiro ela, porque eu vejo mais potencial de upside. Eu sacrifico no curto prazo um proventinho menor, né? Ou seja, né? Eu poderia estar recebendo na preferencial 0,5%, 0,6% a mais de yield, né? Porém, eu ganho mais capital, justamente por eu estar pagando mais barato, né? Nesse sentido de que, caso entre capital na bolsa, a ordinária pode subir a uma velocidade mais elevada. Vocês querem prova maior? Pega o retorno total aqui, ó, em momentos eufóricos do mercado. Vamos pegar aqui em 2016, tá?
onde a ação ordinária e preferencial puderam subir na mesma proporção. De 2016 aqui, onde o Itaú se valorizou, pega aqui, ó, o Itaú subiu 300% na cotação, isso pegando de 2015 a 2019, correto? Agora vamos pegar aqui na preferencial para ver o quanto que ela subiu, vai ter subido menos, por quê? Porque tem mais liquidez. Quanto mais liquidez numa ação, mais difícil de movê-la. Pega aqui nos últimos 15 anos, ó, 2015, ó, a ação preferencial acabou subindo 170% de rentabilidade, que aqui eu tô alongando mais prazo, né? A gente tem que colocar no mesmo prazo. Subiu aqui, ó, vai, 200%, 170%, 60%. Então perceba que a ordinária vai subir mais do que a preferencial, justamente do porquê. Porque além de, historicamente, ela ter menos liquidez, na maioria das vezes ela está mais barata. Então tudo vai depender do seu preço. Então é só um fator a mais aí sobre o Itaú, que eu vejo o pessoal aí comentando, mas que não é tão simples quanto parece. A questão é, Pablo, você acha que o Itaú tá barato hoje? Tá barato, porque você pega a relação preço-lucro dele hoje, ó, 52 bi projetado para este ano, o banco está por 8,7 vezes o seu lucro. Em mercados eufóricos, o banco chega a custar mais de 17 vezes o seu preço-lucro, como aconteceu no passado. Então você já tem um potencial de alta de 95% na cotação, fora o dividendo, né? Porque ele é 8,7 vezes lucro, você teria com um payout de 70%, mais extraordinários que ele paga ano a ano, você teria aí, né, somado com tudo isso, um dividendo projetivo de 12,5% ao ano na sua média. Por isso que eu acho sim um banco barato, tanto para o recebimento de renda e valorização. Até mesmo usando a fórmula do Warren Buffett, que a gente acaba chamando de valor intrínseco. Por sorte, eu lembro para vocês aqui essa fórmula de cabeça, tá? Que eu acabei mudando de notebook, preciso contabilizar essa fórmula de novo no Excel. Muito simples, pessoal. O Buffett exigiu uma taxa de 12% ao ano, na média de crescimento. O Itaú, ele cresce a uma taxa média, se você pega o seu payout e multiplica pelo ROI de longo prazo, ele cresce 9% ao ano na média. Então você pode supor 12 menos 9, ele tem uma diferença de 3, né? Vamos colocar 4%, né? O que a gente vai pegar aqui, ó? LPA da ação, que chega a 5, dividido aqui por 0,04. Preço justo das ações do Banco Itaú, para que ele ficasse cara, R$ 125. Então, dividido hoje por R$ 41, você tem um potencial de alta de 200% na cotação. Então perceba que essa fórmula de valor intrínseco do Buffett, ela só vai funcionar para empresas de altíssima qualidade, para empresas com demandas inelásticas, aquele tipo de empresa que a gente chama que não oscila o seu valor agregado no tempo, não tem oscilação do lucro líquido. Já não digo mesmo de um Banco do Brasil, aí o valor intrínseco não vai funcionar, você vai ter que usar Graham. Benjamin Graham, que é fazer a fórmula do preço justo. Por quê? Porque para ações cíclicas que trabalham com demandas inconstantes, o Graham gosta dessas empresas mais cíclicas, ele preparou um indicador tecnicamente exclusivo para empresas cíclicas. Por exemplo, o Banco do Brasil, ó, ele tem um LPA de 4 vezes VPA de 33,75. Então, o preço justo dele é R$ 55. Então, o potencial de alta do banco fica ali em mais ou menos, 200%, bem parecido com o Itaú. Percebe que como a fórmula muda, Graham não vai funcionar para empresas Buffett, empresas Philip Fisher. Pablo, o que são empresas Philip Fisher, tá? O Philip Fisher, ele foi ali um investidor muito bem conceituado no mercado de ações porque ele procurava empresas de altíssima qualidade, mas ele preferia pagar um preço mais justo. O Graham, ele é totalmente o contrário. Ele prefere empresas mais medíocres, cotadas por múltiplos extremamente baixos, empresas cíclicas, tá? Dá para você unir os dois. Eu, por exemplo, aqui na minha carteira de ações, eu tenho os dois, tá? Eu tenho o Banco do Brasil, que é puramente Graham, Itaú, que é puramente Fisher e Buffett, BR Partners é puramente Lynch. O Lynch vislumbrava ali small caps com seu indicador PEG Ratio, que é você fazer a relação do quanto a empresa vale dividido pela taxa de crescimento. Se a empresa está crescendo mais do que ela vale, simboliza de que ela está barata. BB Seguridade, Philip Fisher, Petrobras Graham e Vale Graham. Então perceba aí, né, que consequentemente tem um equilíbrio bem interessante na carteira de ações do canal. E aí eu acho que o Itaú tem esse potencial justamente por isso, tá? Para mim, o retorno embutido na ação do banco hoje, se você fizer o 1 menos payout, supor que ele cresça a uma taxa de 9, pague um dividendo de 12 e que ele tenha um re-rating, supondo que ele suba esses 90%, numa lupa de 4 anos, tá? A gente sempre coloca 4 anos que fica mais provável de uma alta acontecer em 4 anos do que em 2 anos, tá? A gente precisa ser razoável aqui, pelo menos nas nossas contas, pra gente não ficar trabalhando com muito otimismo. Então o banco poderia subir a uma taxa de 17% ao ano na sua média. Então, no retorno embutido no preço da ação de 38% ao ano na sua média. Isso se não acontecer, né? Uma super alta. Se a gente tiver taxa Selic caindo,
ingresso de capital estrangeiro no Brasil, o Itaú poderia dar mais de 40% ao ano na sua média. Então pode aliar tanto previsibilidade como qualidade, né? Você tem qualidade, previsibilidade, bons proventos e um preço barato que pode te proporcionar uma valorização interessante nas cotações. Tá bom, Pablo, mas e esse retorno de 400% você prometeu pra gente? Pessoal, primeiro que eu não prometi nada, mas vamos colocar aqui, ó, no juro composto, você pensa a longo prazo, quanto que o Itaú lucra hoje na bolsa? Lucra seus 50 bilhões no ano, ficando numa mediana de mercado. Então você pode supor que daqui a mais ou menos 10 anos, se ele continuar crescendo aí a uma taxa de 9, vamos colocar 9% ao ano, que fica mais realístico, já é um bancão grande. Você pode supor um lucro de 118 bilhões para daqui a 10 anos. O banco pode dobrar o seu lucro líquido. Imagina que o mercado pague um múltiplo, de 16 vezes no Itaú daqui a 10 anos. Então você pode ter aí, consequentemente, 118 bi de lucro vezes ali, né? Consequentemente ali um PL de 16. Você pode ter um valor de mercado de 1,8 trilhões de reais. E se você dividir esse valor de mercado pelo valor de mercado atual, de 475 bilhões, você teria um potencial de alta de 297%, 300% arredondando. Se você colocar provento incluso de 8 a 10% ao ano, esse retorno pode superar mais de 400%. Pablo, se o Itaú trouxer 400% daqui a 10 anos, num cenário conservador, você acha que ele vai dar quanto ao ano na média? Eu tô sendo conservador, tá? Ele chegou a dar mais, mas tudo bem. Poderia dar uns 17% ao ano, já é uma rentabilidade aí fenomenal para o investidor de médio a longo prazo. Por isso que eu tenho o Itaú com maior posição na carteira. Eu observo previsibilidade, qualidade, bons proventos e um banco que está mal precificado por 8 vezes de PL. Pablo, até quando o Itaú fica barato? Olha, pessoal, nada é recomendação, mas eu acho que até os R$ 45 ainda tem margem para aportes, tá? Acima disso, eu já prefiro ficar de fora. Eu prefiro focar ali numa Petrobras, numa BB Seguridade, né? Num Banco do Brasil, numa Vale. Aí eu prefiro focar em outras, BR Partners. Mais abaixo dos R$ 45, eu sigo aumentando posição, porque eu enxergo sim que o banco está barato, a 8 vezes de PL. Só para ele voltar para a média dele de 13, as ações do Banco Itaú teriam que se valorizar, considerando aqui o seu preço sobre lucro atual, 49% na cotação. Isso olhando pelo menos para o médio prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, e ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? E além de você ter melhores indicadores da bolsa, Décio Bazin, Graham, Peter Lynch, Magic Fórmula, você tem automatizado aí que atualiza a qualquer momento. Onde que está o link desta belezura, Pablo? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm ações, né, do Banco Itaú e qual é essa perspectiva de médio e longo prazo. Tenho o Itaú na carteira, sigo aumentando posição até os R$ 45. Acima de 45 eu prefiro ficar de fora, porque hoje na carteira de ações outras opções vieram no meu radar. Petrobras voltou a ficar barata, BB Seguridade subiu, tô de fora. Vale também voltou a ficar um pouco descontada ali abaixo dos R$ 80 e Banco do Brasil abaixo dos R$ 20. Eu poderia voltar sim a aumentar um pouco a posição no banco. Se o Itaú ficar abaixo de 45, posso ir sim aumentando forte, inclusive meu principal destino de aporte está sendo nele no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!